agradecer à Livraria da Travessa, que continua a ser a melhor livraria de Lisboa. Portanto, é sempre um grande prazer estar aqui. Desta vez com uma autora brasileira, mas não é obrigatório. Temos visto com outros autores. Queria agradecer muito a vossa presença, obviamente, e principalmente à Giovana Madaloso, que veio de Curitiba, direta primeiro para o Fólio, onde fez uma mesa comigo e com o Rui Cardoso Martins e com o Zé Eduardo Araúza. E, entretanto, estamos aqui a fazer a apresentação do seu novo livro, do Batida Só, que depois do Sweet Tóquio e do Tudo Pode Ser Roubado, aliás, soube hoje que o Sweet Tóquio está esgotado, vou reimprimir, não sabia que estava esgotado. Foi um livro que me marcou muitíssimo e que me fez descobrir esta autora ímpar no panorama da literatura brasileira. É também a minha modesta opinião. No Batida Só, eu acho que a Giovana dá um salto. A Giovana tem uma grande vantagem para mim enquanto escritora. Ana, só digo mais uma frase e passo já para ti. Ela faz literatura, ela conta histórias, ela constrói personagens. E eu acho que perante a vaga que temos tido ultimamente, é uma lefada de ar fresco e é de facto um grande prazer ter-te como autora da Tinta da China. Verdade. Queria passar a Ana Marco, jornalista, radialista, fã da Giovana, que eu saiba. É por isso que está cá, não é? Porque é uma leitora assídua da Giovana. A Giovana escreve também na Folha de São Paulo. Tem umas colunas, de vez em quando levam uns processos e tal. É uma escritora que não se coíbe de dizer o que pensa, o que também me parece muito importante, nomeadamente no Brasil, em que o clima é mais pesado nesse aspecto do que aqui, ainda. Queria passar então a palavra à Ana Marco, agradecer-te muito, Ana, por teres vindo. E não sei se é a tua estreia ou não, mas pelo menos a apresentar um livro da Giovana Madaloso é de certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada eu. Agora sim. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Desculpem o atraso, a culpa foi minha, porque ser mãe é duro. Giovana, tu sabes, não é? Eu sei que tu sabes. Eu estou particularmente contente de estar aqui a apresentar este livro, porque foi um daqueles livros que eu olhei para a sinopse na contracapa e tive aquela inveja boa de pensar: porque não tive esta ideia? Eu ando desesperadamente à procura de uma ideia e fui puxada por ele por várias razões. Nós não tivemos a oportunidade de falar, é a primeira vez que estamos a falar uma com a outra, portanto eu estou-me a dirigir a vocês, mas também à Giovana em particular. Eu acho que este livro tem muitas coisas mágicas. Uma das coisas é que fala de uma questão com que eu de certa forma também me deparei, que é quando uma pessoa sofre de ansiedade. Muitas pessoas saberão que isso às vezes tem que escolher entre viver com essa ansiedade e esse pensamento catastrofista e essa angústia, ou viver melhor, mais funcional, mas a sentir as coisas um bocadinho menos. E não é que eu tenha problemas cardíacos, mas como pessoa ansiosa que sempre fui, às tantas, quando tentei finalmente resolver essa situação e me foi prescrito um estabilizador do humor, eu pensei: mas depois quem é que eu vou ser? Quem é que eu vou ser depois de não ser esta pessoa ansiosa? E uma coisa que tu perguntas às tantas no livro é: o que é que nós sentimos quando não estamos a sentir? Quando não estamos sentindo? E uma coisa que eu pensei foi: quem é que eu vou ser quando não estiver a sentir? Quem é que sou eu sem sentir estas coisas? É interessante como tu, nesta personagem, que é uma personagem que tem um problema de coração, que vai ter que baixar o volume da intensidade com que vive a vida,
ela também se debate com isto. Ela acaba por, ao ser medicada, saber teoricamente qual é a magia das coisas, qual é o significado emocional das coisas, mas não consegue chegar lá. Isto é um primeiro momento deste livro, e o que eu acho que é magistralmente feito é que tu consegues, a Giovanna consegue ter uma série de registros diferentes de riso, de angústia, de ternura, e todos eles ganham um significado particular à luz desta condição física que a protagonista tem. Esta primeira fase do não sentir e querer sentir marca também um ritmo de escrita muito particular, que depois se vai alterando consoante também a taquicardia, não é, desta personagem. Mas há uma... De tudo que eu, até das entrevistas que eu li tuas sobre este livro, há uma questão que eu achei que talvez não tenha sido muito explorada, que é, ao mesmo tempo que é angustiante ver uma pessoa que quer sentir e não consegue sentir porque tem medo de morrer ao sentir, há também algo de muito libertador nesse não sentir. E eu acho que quando ela está à procura racionalmente das emoções, quando ela, por exemplo, sem se falar, vai para um bar e quer engatar um tipo e quer, e quer voltar a ter vida sexual e tal, pronto. Quando ela faz isso, a sensação que eu tenho é que ela não se está a vigiar a si própria, não se está a julgar, porque não está a sentir. Mas isso também é libertador, não é? Esse é o lado quando a pessoa toma um antidepressivo e pensa: olha, agora estou-me a cagar. Agora posso viver as coisas sem estar com o meu próprio olhar implacável sobre mim mesma. Mas bom, é um livro que me surpreende por essa riqueza de registros tão entrelaçados de uma forma tão elegante e sendo muito emocionante, sem nunca ceder à lágrima. E eu imagino também, e sei que também há um lado autobiográfico aqui, é um livro escrito por uma mãe que se calhar se não tivesse, à parte da doença que efetivamente tiveste que lidar com a doença da tua filha, acho que é um livro que é escrito por uma mãe na medida em que a personagem, que é uma criança que está aqui nesta história, é escrita por alguém que consegue colocar-se nos sapatos de uma criança. Acho que só como uma mãe consegue. Tenho alguma curiosidade, e se calhar vou chamar-te à conversa, para saber, tu falas muito de fé aqui, para saber como é que a tua relação com a fé ficou depois de tu, que sempre te consideraste ateia, que sempre te consideraste muito racional, também lá foste parar, de alguma forma, por desespero. E isso também serviu de inspiração aqui a esta história. E o que é que resta dessa fé? Quero muito saber. O que é que tu queres dizer à miúda de 8 anos que disse que era ateia? O que é que tu queres dizer a essa miúda hoje? Bom, primeiro, boa noite a todos. Queria falar para vocês que, assim como o coração da Maria João dispara nesse livro, eu entrei aqui com o meu também batendo rápido, porque além de eu estar atrasada, estava vindo, né, de longe de uma gravação, e me desculpem pelo atraso, eu entrei aqui para encontrar esse público lindo, amigos, pessoas muito importantes para mim, como a pessoa que me levou para o mundo da escrita, que descobriu o meu primeiro manuscrito. Eu não sabia que você ia estar aqui hoje, Ana Paula Isayama. Eu devo tudo, muito do que eu construí a você. Obrigada por ter me trazido até aqui. E amigos queridos, novos amigos, escritores que eu respeito e que estão aqui ao meu lado, minha editora, né, aqui em Portugal, que também me trouxe para cá e que é tão importante para mim. Bem, então, obrigada. Eu gosto muito de estar aqui com vocês hoje.
Voltando à sua curiosidade, Vamos a isso. e obrigada também por estar aqui ao meu lado hoje. Obrigada eu. Eu era essa pessoa mesmo. Não é que eu nem pensava se eu tinha ou não tinha fé, eu nem lembrava que a fé existia. Eu atravessei 40 anos de vida num país encharcado de fé, porque a gente conhece aqui, quem conhece o Brasil sabe, né, que no Brasil a fé está em todos os lados, até onde não deveria estar. Ela vai se miscuindo em lugares que ela às vezes não deveria entrar. E eu passei todos esses anos sem pensar sobre fé. Mas a vida é muito curiosa, né? Porque a vida foi como se ela pegasse o meu rosto de uma certa empáfia, porque eu me colocava às vezes até no lugar de falar, né? Enfim, muito disso, né? Às vezes, que bobagem, as coisas desse ou dessa outra maneira. Às vezes fazia algumas ligações negativas, né? Com certos tipos de fé. Mas a vida me pegou e me esfregou minha cara no chão, num certo sentido, porque quando a minha filha adoeceu e a doença dela começou a ficar muito grave, e eu ainda muito focada na ciência, e era isso, tal, tinha que ser por aí, foi um médico muito famoso no Brasil, próprio cientista, que me falou, olha, tudo que a gente tinha para fazer aqui a gente já fez, acho que está na hora de você ir procurar algum outro tipo de coisa. E isso vindo, né, do médico é muito impactante, e aí eu iniciei essa minha jornada para procurar o que era isso, né? O que era fé. E aí eu falo bastante disso no livro e falo em algumas entrevistas que eu já dei que eu me deparo com um problema, porque a gente vive nessa sociedade, né, tão capitalista em que a gente consegue arranjar tantas coisas do dia para a noite, né? A gente acaba comprando muito do que a gente precisa, mas a fé eu descobri que não era esse produto que eu poderia pegar como qualquer outra coisa. É como se fosse esse músculo que precisa ser desenvolvido, né? E que as pessoas vão desenvolvendo ao longo de anos, e que eu não ia ter isso de uma hora para outra. Então eu iniciei essa jornada que me levou para muitos lugares, alguns estão nesse livro, outros não estão. Momentos em que eu realmente precisava ali, as pessoas falavam, vá de peito aberto, vá para acreditar, porque quando a gente acredita as coisas dão mais certo. Isso é como dizer às pessoas tipo, relaxa, relaxa, só está bem. Era engraçado porque eu ia nesses lugares, não, Giovana, vamos lá, vamos acreditar, vai dar certo. Só que assim, é um universo tão exuberante, era tudo tão novo para mim, que a romancista não conseguia desligar. Então, quando eu vi, eu estava só, nossa, vou ter que escrever sobre isso. E tinha passado o momento da operação espiritual que estava sendo feita. E dessa jornada eu trouxe muita coisa. Eu acho que eu posso dizer que eu trouxe um respeito também pela fé e pela religiosidade que aparece nesse livro. Também trouxe um desrespeito por uma certa fé que no Brasil se aproveita das pessoas que estão numa situação vulnerável. Né? Tem aqui histórias baseadas em histórias reais, de curandeiros que exploraram muitas pessoas, que pagavam atores para se fingir de curados. E o que eu posso te dizer é que no final eu estava com todo esse material, precisava escrever a respeito. E chego e atravesso essa jornada vivida, e essa jornada ficcionalizada, escrita, me rendendo ao fato de que eu acho que a fé é uma espécie de talento. Eu não sou muito boa nisso. Como eu digo, é um êmbolo. Algumas pessoas vêm com esse êmbolo a ser preenchido, como a minha filha, ela tem isso, eu não tenho. Mas eu acho que esse é um livro de muita fé na vida, de muita fé nas pessoas. Pois é isso, porque não havendo assim nada muito... nenhum milagre muito esotérico a acontecer, a união entre aquelas pessoas, o encontro entre estas pessoas, entre estas personagens do livro, acaba por ser uma prova um bocado dessa... de qualquer coisa que nos escapa, mas que nos une, não é? De alguma forma. Se calhar só, olha, circunstâncias, mas que sejam essas circunstâncias que nos tragam alguma coisa de bom. E o teu medo da morte? Como é que lidas com isso? Eu gostava de saber, é uma curiosidade pessoal, porque eu acho que também é diferente do medo de nos morrer um filho, claro, não é? Eu achava ingenuamente, antes de ser mãe, que ao menos vou-me distrair um bocado do meu medo da morte. Só que é muito pior. É muito pior temer a morte de um filho do que a nossa própria. Eu achava que me ia descentrar um bocado desta obsessão, mas criei outra obsessão muito pior. Não, o filho adoecido é brutal. Não tem nada igual a isso. Todas as mães que estão aqui, tem aquela história bíblica, né?
também que fala sobre isso, assim, você quer. Eu falava, bom, o problema é o coração, arranca agora o meu coração e dá para ela segue em frente, eu fiz o que eu tinha que fazer aqui. Na verdade, essa jornada na literatura e na vida me libertou para muitas coisas. Primeiro, eu estou todo dia feliz porque minha filha está curada, então eu estou há 2 anos em estado de graça, nada que acontece me estressa. Eu entrei numa sintonia maravilhosa. É a derradeira relativização de todos os problemas. E eu não tenho mais medo da morte. Eu até escrevi uma coluna sobre isso há poucos dias, ela saiu há 3, 4 dias no jornal, e o que eu falo nessa coluna é que eu já posso morrer. Porque eu fui uma mãe solo durante muitos anos. Esses livros, tanto esse livro quanto Sweet Tokyo falam muito desse lugar da mãe solo. A mãe solo é a mãe que não pode morrer, né? Essa é a mãe que não pode se dar ao luxo de morrer, que é um luxo adoecer e morrer para uma mãe dessa. E eu já penso que eu estou num lugar, minha filha já tem 13 anos, eu já inseri ela dentro de uma aldeia, preciso de uma aldeia para criar uma criança, eu criei essa aldeia, coloquei ela lá, e agora eu já estou pronta para morrer. O que eu falo nessa coluna é que quando eu entro no avião agora e falo, pronto, Giovana, tá tudo certo. Se você morrer, tá tudo encaminhado. A partir daí eu estou liberta para viver mais e com mais intensidade. Então, desde que eu decidi que, tá, beleza, posso morrer, eu estou vivendo mais e melhor. Lá está, é isso, esse é o segredo. É como tu dizes numa das minhas frases favoritas, deixa-me lá ver se eu encontro. Que tu dizes, na verdade, que às tantas a Maria João tem vontade de continuar a viver para continuar a sofrer. Porque às tantas temos carinho já pelo sofrimento da vida. Eu acho que a lição neste livro também é esta, que é acarinhar o sofrimento. Nós estamos sempre a tentar fugir. E ainda por cima, eu diria que hoje em dia há muito esta ideia de passares assim pela vida passarinhando, seres muito feliz, seres muito resolvida, seres nada neurótica, arranjares uma cura para todas as tuas questões. E as pessoas entregam-se pouco a esse sofrimento que dá gostinho, não tem que dar tanto gostinho como uma doença de um filho, mas aquele sofrimento do dia-a-dia que dá gostinho, que dá matéria para livros, não é? Eu acho que eles sofrem, né? Porque, na verdade, é totalmente ilusório. Nós não vamos viver sem sofrer e sem sofrer bastante. Essa é a jornada. Então, a ideia, traçar esse objetivo de se privar das emoções, como está no livro, ou do sofrimento, é um gerador de sofrimento, porque você vai viver frustrado por não atingir essa tarefa de ser constantemente feliz. Então é melhor sofrer logo de uma vez, eu acho. Mas há uma coisa que nos está a faltar muito, que é tempo mental, e até eu defendo muito o tédio, é muito importante a gente chatear-se muito, aborrecer-se de morte para conseguir escrever, e às vezes pergunto-me o que é que serão os livros do futuro, o que é que será o retrato deste tempo daqui a 10 anos, quando começarem a surgir novos escritores que cresceram a ler menos e a ver mais, a fazer mais scroll infinito nos seus telemóveis. Pergunta difícil, mas sei, eu acho que a gente, não sei exatamente, mas me preocupa muito. Eu acho que a literatura nesse sentido tem um papel tão importante porque eu venho gostando até cada vez mais dos livros longos, porque eles são quase que um desafio a essa ideia de imediatismo. Exato. A incapacidade que as pessoas têm de se aprofundar num raciocínio, se aprofundar numa tarefa, e a literatura, que sempre foi um lugar de resistência, né? Ela segue sendo esse lugar. Então, quanto mais difícil, complexo, aquele tijolo de livro, mais eu acho que ele é necessário. E bem, vai ter muita gente que não vai aderir a isso, mas a gente vai continuar sempre sendo aquela comunidade de resistência que fica nesse lugar, né? Tu estás a ler e fazes experiência de ecrã, tipo como quem está a ver um filme, experiência de segundo ecrã, lendo e olhando para o telemóvel, fazes isso? Eu também. Também fazes, dá um não é? circo-tico, né? Dá assim uma coisa. Tá faltando alguma coisa. Aí você volta. Circo-tico é uma boa definição para a compulsão de ver o que é que está a passar no mundo, não é? Queria-te perguntar também, tu disseste que antes de começares a escrever Batida Só, que a tua ideia era escrever um livro sobre a menopausa. Eu agora quero muito aproveitar este momento para falar do livro que não saiu sobre esse tema. Mas que irá sair, não é? Um dia. É fazer pressão. A Bárbara pode.
Diz-me, fala-me desse livro. Desse livro? Esse livro não existe. Não, mas fala-me Mas do que esse é que livro, era. ele nasceu da minha tinhas, loucura. É isso. Porque, O que é que tu tinhas em ti? Que motor é que tinhas em ti para agarrar esse tema? Que é um tema que de facto está sempre falado. Eu tinha um motor que deve ter aqui muita gente. Olha, esta pergunta foi também muito interesseira da minha parte, porque eu também estou aí, estou contigo, estamos na luta. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que antes disso, antes da Giovana falar da menopausa, ela faz, neste livro, ela faz a melhor descrição de masturbação feminina. Sem dúvida. Portanto, acho que ela ainda está noutra fase. Eu ainda estou com libido. É isso, Mas é só no livro, porque na vida real a coisa é mais complicada. Não posso acreditar, Giovana, que quem escreve toda aquela cena de reencontro com a sua vida sexual, quem escreve toda essa cena não pode ter a sua libido murcha. Então vamos para essa siririca, todas essas mulheres moram em mim. Bom, depois a gente volta para a menopausa. Sim. Mas eu comecei a escrever a menopausa ainda antes de entrar na perimenopausa, porque é uma coisa muito minha, eu sinto uma coisa que está me angustiando, e aí eu quero logo escrever a respeito, porque eu tenho a ilusão que se eu escrever um livro a respeito, o problema acabou. Não é o caso, né? É tipo resolver. É tipo, vamos botar de lado essa história. Mas com relação à siririca, ela apareceu... Eu acho que vale a gente começar contando aqui, porque eu descobri que em Portugal não há uma palavra para masturbação feminina. Pois é. Eu vim trazer essa inovação para E olha, e para masculino há imensas palavras. Em português também. Porque será? Porque cá não existe. É isso. As mulheres portuguesas não se misturam. Que estupidez da nossa parte. São só os brasileiros. As indígenas, porque Siririca é indígena, fiz uma mesa com uma sueca, na Filipe agora, Liv Stromquist, falou que também na Suécia não tem essa palavra. Os suecos são pessoas muito frias. Parece que só se faz no Brasil mesmo. E, bom, a Siririca surgiu porque nesse livro a narradora, ela tá entorpecida de antidepressivos, Ela até ela fala que ela não é mais uma homo sapiens, ela é uma homo sapiens, porque ela vive muito chapada. E foi inevitável, que pensando nessa pessoa encharcada de antidepressivos, eu chegasse na libido, porque aí a gente começa a passar por todas essas emoções amenizadas e também pela libido que tem essa baixa. E eu tomo antidepressivo, então eu sei do que eu estou falando. Eu acho que tanta gente, e aí eu me dei conta, eu falei, olha, eu preciso falar dessa sexualidade. A sexualidade é uma questão muito relevante dentro do livro. E nessa época eu estava relendo Pornopopeia, do Reinaldo de Moraes, que é um escritor brasileiro que escreve cenas de sexo fantásticas, que ele tem uma suruba de mais ou menos 100 páginas, e lendo a suruba do Reinaldo, eu pensei, puxa vida, que escritora mulher fez isso, e que escritora mulher escreveu uma boa cena de masturbação feminina, e comecei a pensar, e não me vinha. E aí fui procurar uma amiga minha, uma gaúcha, que, enfim, uma pesquisadora, e eu falei, Irka Barrios, como é que tá isso aí? Ela falou, olha, eu estou mapeando as siriricas da literatura brasileira. Trabalho agradável, Uma siririquista. E ela me falou... Siriricóloga. Siriricóloga, muito melhor. E ela me falou, e aí, desculpem também aqui mais um trocadilho que dava para contar nos dedos. As siriricas da literatura brasileira, e que a maioria das siriricas contabilizadas não eram para o prazer feminino da própria mulher, mas eram para exibir o prazer para um homem que estava observando essa cena. Isso me encheu de raiva, naturalmente. Claro. Mesmo tomando antidepressivo, fiquei muito enraivecida. E me propus a escrever a maior siririca da literatura brasileira. Então, sentei para fazer esse trabalho, comecei a trabalhar nessas páginas, consultei uma amiga minha que está aqui na plateia, mandei para ela, e aí, tá bom esse material? E foi assim que nasceu essa cena. Isso é incrível, porque não consigo imaginar, ou seja, é um tipo de emoção que se quer provocar em quem está a ler, que é muito particular. E vou dizer, faz efeito.
Cômico ou erótico? Faz efeito, faz efeito erótico, faz sim senhor. Tem o seu lado bizarro também às vezes, mas faz o seu efeito erótico, eu pelo menos achei que sim. E é super interessante que esta personagem não, estando tolhida pelos antidepressivos, ainda perceba que o corpo dela pede coisas. E que eu acho que também tem a ver com nós termos um bom diálogo interno, não é? E sabermos que mesmo que não estejamos a pipilar de uma forma óbvia, o nosso corpo lá, nem que seja no nosso subconsciente, está a dizer: olha, está aqui uma parte de ti que tu não estás a tratar. E ela vai lidando com isso de uma forma interessante. Aquele encontro no bar também muito interessante. Queres ir à menopausa agora? Agora podemos ir. Também para pronto, fazermos uma boa ligação entre a libido, que é uma coisa que falta, não é, na menopausa, e, e um bom capítulo erótico para mulheres que precisam de inspiração. E homens também. E que coisa curiosa, né? Porque quando a gente pensa que a siririca é um tabu, ninguém fala a respeito, e aí a gente para pensar que há 3 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a menopausa para esse livro e acabei desistindo para vir para esse, não se falava a respeito. Isso foi um pouco antes da Miranda July lançar de 4, Sim. que eu acho que foi um livro muito significativo, né? Ele marca um tempo, assim, a primeira ficção, eu acho que é lida por muita gente e trata frontalmente do assunto. Então a gente está falando, né, que há 5 anos não se falava nisso e estamos hoje aqui sentados com a primeira geração de mulheres que fala a respeito. Porque essa geração que veio antes passou por tudo isso em silêncio. E assim, a menopausa é duríssima, são mais de 100 sintomas que existem. É claro que nem toda mulher vai ter os 100, Pois né? não. Calma, não é bem assim. Mas cada uma vai ter o seu pacote de 10, ou 20, ou 30, São ou coisas 5. bem parvas algumas, tipo comichão nas orelhas e coisas assim. Comichão nas orelhas. Sim, bichos nos ouvidos, comichão nas orelhas. Até taquicardia. Sim, é verdade, é verdade. Isso, olhos no Ombro ombro, congelado. mau humor, Isso é o pior de tudo. osteoporose, sarcopenia. Sim. Essa desgraça toda. E o que eu penso é que foi muito duro, né? Porque os sintomas são terríveis. Mas ruim mesmo é não poder falar a respeito. Eu acho que esse é o grande problema. Então, pelo menos agora, eu acho que agora esse tema vem com força total. Tu aqui colocas-te na pele, enquanto ela fala na primeira pessoa, Maria João, mas na pele de uma mulher mais jovem, mas com a morte iminente, não é? Com uma condição que torna a morte mais iminente. Como é que tu lidas com a idade, indo ao encontro um bocado da menopausa, indo um bocado ao encontro da criação de personagens, indo um bocado ao encontro do que é ser mulher e escrever sobre mulheres também? Fala um bocadinho disso. Olha, com relação à idade, Sim. eu acho a idade excelente, porque assim, eu nunca estive tão bem, apesar da menopausa, apesar dos tombos que eu já levei da vida, das cicatrizes aí que eu tenho e que acumulo, apesar de várias dificuldades. Eu nunca estive tão bem, mas é muito triste como a sociedade olha para mim como se eu nunca estivesse tão mal, não sei. Porque toda mulher sabe que é proibido envelhecer. É proibido uma mulher envelhecer no Brasil. Você vai ter que dar um jeito de fazer todos os tratamentos possíveis para esconder esse desatino e essa vergonha. Então, viver nesse estado constante de rejeição do corpo, de problematização do corpo, que não é a sua idade, né? Se você tá magra, tá muito magra. Se você tá gorda, tá muito gorda. No Brasil tem uma coisinha muito perversa que as pessoas falam assim: você é bonita de rosto, que quer dizer que o corpo não é bom. Também se diz cá. Bonita de corpo, quer dizer que o rosto não é Isso. bom. Então não importa, nunca é o bastante. Eu escrevi uma coluna que rodou muito no Brasil, porque essa coluna começava falando o seguinte, que tem mulheres que descobrem que são bonitas na infância, umas descobrem aos 30 anos, umas descobrem aos 50, outras descobrem aos 70, outras morrem sem descobrir, e nada disso tem a ver com a aparência física. Não é sobre a nossa aparência. Então, eu acho que as mulheres
chegam, né, as mulheres, quando a gente escuta essas mulheres falarem, as mulheres mais velhas são maravilhosas, chegam na terceira idade com muita sabedoria, mas chegam com essa trava imposta a elas, né? Chegam no cantinho da sociedade. Dureza, isso não te inibe de continuar, não é? Ou seja, não há... Será que o estigma recai menos sobre uma mulher que escreva, porque o escrever é uma atividade mais... em que estás mais recolhida? Eu estava conversando E em que a agora sabedoria e a maturidade e a sabedoria são mais premiadas? com uma amiga minha, atriz, que está aqui, e a gente estava conversando sobre essa cobrança, que é a cobrança estética, né? A escritora tem que estar... Eu sei porque eu sou casada com um escritor. Então, enquanto eu me preocupo em vir aqui, passar batom, ver tal roupa, o homem escritor está lá muito mais tranquilo, num certo sentido. E a mulher atriz é mais cobrada ainda do que a mulher escritora. Então, acho que a gente é um pouco resguardada por isso, mas eu diria que não. Nenhuma mulher está resguardada dessa cobrança. Bom, não sei se é suposto abrirmos a conversa. É, não é? Então vamos abrir a conversa a quem quiser colocar questões à Giovana, mesmo que não tenham lido o livro. E, sobretudo, se não tiverem lido o livro. Porque há muita coisa a pegar sobre este tema. Aí está. Querida Giovana, boa noite. Fiquei impactada com a tua fala sobre o que é isso, sobre o corpo da mulher, que você traz para a tua escrita, né? De várias maneiras. Acho super importante. Mas eu fiquei especialmente impactada, assim, como que você consegue falar sobre essa situação que aconteceu com a tua filha e que você levou para a literatura e tudo, sem chorar. Eu não sei se foi a escrita, se é o antidepressivo, se é a psicanálise, se você fez análise. Como que você consegue falar disso sem chorar? Porque eu sou psicanalista e acho que as pessoas choram muito até conseguir chegar a esse ponto de falar desse tipo de coisa, sem chorar. Hoje? Chorar hoje? Olha lá, ele Tá? Oi? Deu, tá certo. Eu acho que é um processo em que eu fui chorandinho, né? Eu tô chorandinho há muito tempo. Na verdade, agora eu não tô chorando porque eu vivo nesse estado um pouco, como é que eu vou dizer, de uma excitação, de uma alegria depois que tudo isso passou. Daqui a um tempo eu me normalizo e volto a chorar mais. Mas eu chorei muito vivendo essa história. Eu chorei muito pensando em como transformar essa história que eu vivi numa história fictícia que não expusesse a minha filha. Eu tive que fazer tantas travessias nesse processo, né? Eu assisti, esse livro nasceu da observação das emoções da minha filha, do coração dela. De olhar para minha filha e não poder dar uma bronca nela, porque se eu desse uma bronca, talvez ela passasse mal. Então aí eu estava chorando. Eu passei a observar esse órgão que eu falo que é a maior de todas as metáforas, né? Quando a gente fala do coração, é maior, é a metáfora mais usada por todos nós. Passar por esse momento de observar que não é só uma metáfora, que a gente realmente sente isso apertando no peito na hora que a gente chora, né? E passar por todo esse processo foi muito triste, muito comovente. Eu escrevi esse livro chorando, eu decidi... Aliás, a vida me sinalizou para escrever esse livro. Retomando um pouco, eu abandonei o livro sobre menopausa e comecei a escrever esse livro. Eu não queria escrever esse livro, porque eu pensava, esse é um problema que não é meu, esse é um problema da minha filha. Eu não queria escrever uma autoficção sobre isso, porque eu ia expor a minha filha, porque eu gosto muito da ficção e, enfim, não queria entrar nisso. Mas esse livro ficou me perseguindo, esse livro ficou correndo atrás de mim durante muito tempo. E teve uma hora que ele se impôs para mim. Eu estava passando na frente de um hospital e eu vi uma mãe que estava cuidando de uma menina que estava fazendo um tratamento para o câncer. E eu comecei a chorar muito. Na hora que eu comecei a chorar, eu falei, se eu estou chorando, é esse o livro que eu tenho que escrever. Eu não posso mais fugir dele. Não é uma escolha tão racional, né? Vou escrever sobre isso ou aquilo. Então eu acho que esse choro veio para mim em muitas ondas, assim, em muitas etapas. E eu acho que eu estou vivendo aquele momento que é colocar o livro na rua, viver a tranquilidade disso e, acima de tudo, essa excitação que vem e essa adrenalina quase que vem depois de uma cura. Porque você começa a a valorizar demais a vida. Daqui a pouco eu volto para a sombra de novo.
Oi, Giovana, eu sou médica, sou neurologista. E eu queria só te agradecer, porque eu acho que eu nunca li uma descrição tão maravilhosa sobre o uso de antidepressivo. Então, assim, foi fantástico. Assim, um dia que eu vivo aqui em Portugal e eu vi uma colega médica descrevendo o livro e eu fiquei obcecada. Eu falei, eu preciso desse livro, sabe, procurando. E foi, assim, fantástico. E eu li, eu devorei. Foi uma coisa espetacular. E ele falou comigo em muitas coisas. Então, eu acho que, assim, esse livro é um favor. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro, porque ele fala das emoções e ouvindo você falar faz muito mais sentido. Então, é espetacular. Assim. Então, como médica, eu falo, gente, todo médico tem que ler isso, porque você coloca numa perspectiva que a gente às vezes não tem. Então, é espetacular. Eu acho que isso tinha que estar... Eu acho que, assim, na faculdade de medicina tinha que passar esse livro, porque a tua descrição do uso de antidepressivo é uma coisa, assim, espetacular. E eu tenho uma outra camada, porque eu também passei por uma doença de um filho. Só que no meu caso, meu filho não sobreviveu. Eu perdi um filho com 4 anos. E eu não tive isso para me apoiar. Então, eu acho que se eu tivesse lido esse livro 12 anos atrás, porque eu busquei e eu não tinha. Então, eu acho que esse livro eu só queria te parabenizar, porque eu acho que ele é um favor para a humanidade. É maravilhoso. Então, assim, parabéns. Muito a sua perda. Mais questões? O que é que tu É dás sempre um lado aquele ao lado. outro? Sim. Também tem. Giovana, em São Paulo você fez também um movimento de um grande dia para as escritoras, que até foi para outras cidades, e a gente está falando aqui de várias coisas de idade, de amadurecimento. Como é que você sente que você virou escritora e mudou a sua escrita ao longo dos anos? Assim, a Bárbara também comentou de como esse livro chega refrescando em um ponto diferente. Eu amo muito esse movimento, sem dúvida. Durante o tempo eu pensava, os meus livros são a coisa, tirando, né, a vida pessoal, são a coisa mais importante que eu tenho, a maior coisa que eu posso fazer ou deixar, mas hoje eu não acho isso. Eu acho que a coisa mais legal que eu fiz na minha vida foi esse movimento, porque esse foi um movimento que tocou outras mulheres, né, muito diretamente, tocou a escrita de outras mulheres, centenas de outras mulheres. Então, eu já vou chegar na minha escrita, né? Mas para entender um pouquinho como essas duas coisas se entrelaçam, nada acontece à toa. Eu acho que essa ideia desse movimento que eu fiz com mulheres que estão aqui, como a Fernanda e com milhares de outras, né, no Brasil e no mundo, a ideia de fazer essa foto surgiu de mim porque eu era mulher que não conseguia me chamar escritora. Então, para quem está aqui e não conhece esse movimento, surgiu... Eu vi uma foto que foi feita no Harlem, de jazzistas em 1958, um grande dia no Harlem. Quando eu vi essa foto desses jazzistas na frente de uma casa, de um lugar, eu estava querendo fazer uma foto de família, enfim, fazendo uma pesquisa de imagens, e eu não vi mais jazzistas nem família. Eu pensei, uau, precisamos registrar esse momento que está acontecendo no Brasil, porque a escrita... a explosão da escrita feita por mulheres no Brasil nos últimos anos era uma coisa sem precedentes. Então, fizemos esse movimento e registramos em foto 2.302 mulheres em 52 cidades do Brasil e do mundo. E foi um movimento muito bonito. No primeiro momento, né, fazendo aquela foto em São Paulo, 420 mulheres no estádio, foi maravilhoso. Eu tinha muito uma percepção, falando com as minhas companheiras, a Natália Timmerman, que me ajudou a fazer esse trabalho, a Paula Carvalho, a Fernanda fez em Curitiba, a Nara em Londres e tantas outras, eu agradeço muito a todas elas por isso. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente falou, olha, isso é muito relevante porque a gente vai ter aqui um mapeamento inédito da escrita feita por mulheres. Porque a escrita feita por mulheres, ela acaba ficando num eixo muito midiático, né? Rio, São Paulo, imagino que aqui também esteja nas cidades grandes. Mas depois, o tempo foi passando e o que a gente foi percebendo é que a riqueza desse movimento era outra. A maioria das mulheres não conseguia se dizer escritora. Elas procuravam a gente e falavam assim, eu publiquei um livro de contos e uma tese, eu posso estar na foto? A mulher que estava sentada na minha frente, a Helene Blum, uma escritora negra, me falou, eu tenho 10 livros publicados e eu não me sentia escritora o suficiente para estar aqui. Então, o que o movimento revelou é a maior dificuldade, a gente acha que é furar a bolha do mercado editorial, é conseguir espaço, é conseguir que leia um manuscrito. Não é isso, é conseguir se autorizar como escritora.
E eu acho que essa ideia não veio para mim à toa, porque eu fui essa mulher que desde os 7, 8 anos de idade eu já sabia, já comecei a escrever, eu já falava que queria ser escritora, mas vim de uma comunidade extremamente machista, em que um parente meu que estava visitando a minha família me olhou lendo uma vez e falou assim: mulher que lê muito não arruma marido. Mulher tem que, como é que ele falou? Mulher não tem que ler livro, tem que folhear. Era algo assim. Então eu vim desse lugar em que eu não podia nem ler, quanto mais escrever, né? Meus pais não, mas a comunidade em que eu estava inserida era desse jeito. E eu fiquei muitos anos escrevendo dentro do armário e tentando outras formas de escrita. E eu só fui tomar coragem para escrever e achar que a minha voz, enfim, estava pronta com 36 anos. Então, fazer essa foto, acho que foi um processo muito curativo dessa pessoa que demorou tanto, né, para escrever. E, bem, eu acho que desde então, a partir do momento que você se autoriza, isso faz uma transformação muito grande dentro da gente, né? Eu acho que a partir daí a escrita, puxa, fluiu e vem fluindo para mim de uma maneira muito mais fácil. Olá, boa noite. Giovana, obrigada por toda a sua obra, aí, que contribui muito para a gente pensar. Eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma frase que você falou aqui, que é que você escreve para deixar passar algumas situações. E voltando para as suas obras anteriores, queria saber o que você queria deixar passar em Sweet Tóquio e Tudo Pode Ser Roubado. Sweet Tóquio é mais fácil, né? Sweet Tóquio tinha muita coisa para deixar passar, né? Porque eu tive uma filha nesse país chamado Brasil, em São Paulo, e eu fiquei estarrecida quando eu comecei a circular com a minha filha pelos bairros de São Paulo e perceber que existia um exército de babás vestidas de branco que eu nunca tinha enxergado. Elas sempre estiveram ali, mas eu nunca tinha reparado nelas. Comecei a ouvir as histórias dessas mulheres, né? Há uma história que eu coloco no livro ficcionalizada de uma mulher que tem um filho na área de serviço escondido e põe numa sacola na frente de um prédio, porque se alguém descobrir, ela pode ser mandada embora. Essa mulher, ela foi presa. Quando ela saiu da prisão, eu acompanhei o caso de perto, ela quase foi linchada. A sociedade e os meios de comunicação falavam que absurdo uma mulher fazer uma coisa dessa e ninguém nunca perguntou pelo pai. Então eu pensei, puxa vida, eu preciso escrever sobre essas histórias. E quando eu me perguntava, tá bom, vamos pensar nas histórias das babás, das empregadas na literatura. Tem, claro, mas eram muito poucas. Então Sweet Tóquio nasceu desse incômodo, de uma questão de classe, né, que me afligia bastante, e nasceu de uma angústia pessoal minha, porque os meus livros sempre vão nascer das minhas angústias pessoais. Não adianta eu falar, nossa, eu vou sentar, esse problema aqui no Brasil é terrível, eu preciso escrever a respeito disso. Não vai sair boa ficção. Essas coisas eu coloco lá nas minhas colunas, às vezes eu consigo ter esse distanciamento maior. Mas vamos pensar que o processo de escrever um livro pode ser muito longo. Você vai ficar 2 anos, 3 anos, talvez 10 debruçado sobre um livro. Você precisa estar muito intimamente ligado. Aquilo precisa te apaixonar de uma maneira. E quando eu falo sobre se apaixonar, precisa te doer de alguma forma. E o Sweet Tóquio também nasceu desse lugar de ter tido uma filha, de descobrir que não é porque você tem um filho que você vai se conectar imediatamente com esse bebê. Né? Como eu falo no livro, tem mãe que o filho nasce, ela passa a amar na hora, às vezes demora um pouco. Tem mães que levam anos e tem mães que nunca conseguem atravessar essa ponte. Então teve um pouco desse puerpério, teve também uma paranoia que eu tive, porque minha filha tinha poucos meses, eu tive que sair para trabalhar naquela cidade imensa e deixar minha filha sozinha com uma desconhecida que eu entrevistei um dia antes. E desse medo, vão roubar minha filha, que eu levei para terapia, minha terapeuta falou, escreva um romance. Eu venho escrevendo as minhas loucuras sem parar desde então. Mas Tudo Pode Ser Roubado, eu acho que é um livro mais leve nesse sentido. Ele é um livro de uma paixão muito grande que eu tive por São Paulo e pela vida que eu vivi. Fui garçonete, fui demitida do restaurante do meu pai, graças a Deus, porque depois que ele me demitiu eu pude escrever literatura o final de semana todo, que era o que eu queria. Mas Tudo Pode Ser Roubado, eu ia falar que não nasce de uma angústia, mas nasce também. Primeiro é um tributo à cidade de São Paulo, às casas das pessoas que essa ladra entra para roubar as coisas, mas fala muito
um vazio enorme que ronda aquela cidade, porque é a cidade mais rica do Brasil, né? Uma cidade que tem uma riqueza pujante perto do resto do país, mas existe um certo vazio, uma ambição que leva as pessoas a trabalharem muito, mas nunca estão satisfeitas. Então, para resumir, eu acho que tudo nasce de algum lugar de insatisfação ou de incompreensão daquilo que me rodeia. Oi, Giovana, primeiro, obrigada pela tua obra, obrigada pelo teu movimento. Eu fui uma dessas escritoras que começou a se nomear depois da foto aqui em Lisboa, tinha acabado de migrar, enfim. Nossa, agora que eu não publico mesmo. E foi esse movimento encontrando outras iguais também que me fortaleceu muito. E segundo, eu queria fazer uma pergunta sobre a história do livro. Como que foi para você fazer esse equilíbrio entre o ficcional e o real para não expor sua filha e ao mesmo tempo deixar transparentes esses sentimentos e tudo que você estava vivendo? Olha, eu diria que ele não tem nada de real e ele tem tudo, é tudo mentira e é tudo verdade. Eu não queria que tivesse nada mesmo. E é muito curioso, porque eu escrevi esse livro rápido, acho que é rápido, aqui estou rodeada de grandes romancistas, talvez discordem de mim, mas para o meu processo eu escrevi esse livro em 6 meses, é rápido. Mas eu fiquei 2 anos só para fazer a travessia do que eu vivi para a ficção. Esse processo foi longo. Nesse processo eu procurei pessoas, eu procurei uma amiga que é terapeuta, que cuida de crianças, para falar: nossa, tudo bem eu expor dessa maneira? Falar: eu azucrinei a minha filha, eu posso falar sobre a questão do coração? Teve uma hora que ela falou: mãe, pare de me encher o saco, esse livro não é tão importante. Eu achei isso tão libertador. A terapeuta também falou uma hora pra mim, falou assim: Giovana, escreve só um livro. Eu achei tão lindo, porque na minha cabeça de escritora, a literatura é a maior coisa que existe, né? Oh, isso vai mudar a vida da minha filha, ela vai descobrir. E é só um livro, né? E ela falou: mamãe, tá ótimo, os outros que têm esse problema também vão aí gostar de saber como é que funciona. E eu brinco, né, que eu escondi tanto isso e agora eu viajo o mundo contando tudo. Toda entregando a intimidade da minha filha. Mas no final das contas, eu peguei dela muito pouco, né? A minha filha me trouxe a grande metáfora, né? A minha filha me trouxe essa doença do coração para a metáfora do nosso tempo, da ideia de que nós não queremos sentir, a metáfora das minhas amigas falando: eu não quero mais me envolver com ninguém porque eu não quero mais sofrer. Exato. Essa metáfora que serve para as pessoas que eu conheço que estão se relacionando com inteligência artificial. Tem gente fazendo terapia com IA, namorando com IA. Então eu ganhei essa metáfora da patologia. E uma vez que essa metáfora estava comigo, eu diria que é tudo meu, né? Porque é isso, o escritor ele parte desse trampolim da experiência própria, então ali já não tinha mais a Eva, né? Era o meu arcabouço emocional. Não há mais questões? Não havendo mais questões, a Giovana vai ter que ficar aqui a trabalhar afinal. Tem que ser, tem que ser. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Trabalhei